Toda a honra, toda a glória é só para Jesus, né? Não somos nós, é apesar de nós, né? Que Deus, na sua misericórdia, tem escolhido cada um de nós para nos usar. E nós temos que estar prontos a ser mesmo usados por Ele, né? Então, vamos dar continuação, né, no que nós começamos um pouco mais cedo, falando sobre essa área tão gostosa de falar, né? Sobre romance, sobre relacionamento, sobre casamento. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu amo falar sobre essas coisas, porque eu amo vocês solteiros, eu quero ver vocês felizes. Eu quero ver vocês gozar tudo que Deus tem para você. Então, nós falamos que começa tudo com a sua identidade. Você conhecendo quem você é em Cristo. E como nós, como filhos de Deus Altíssimo, nós estamos, Ele tem nos chamado a estar num padrão diferente, né? Que não é para a gente conformar com o padrão do mundo. Mas sim, nós estamos num padrão diferente, mas através da transformação e a renovação da nossa mente, nós podemos experimentar aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu tenho certeza que todos vocês querem viver essa boa e vontade de Deus, não é mesmo? Não queremos? Todos nós queremos isso. Então, vamos lá. Nós falamos, eu quero dar para vocês agora alguns preparos, tem 7 preparos, que para você basear, para te dar um norte assim, de uns princípios bíblicos, em que você vai basear, para saber, para ter aquela certeza, será que eu estou casando, será que eu vou casar com a pessoa certa? Porque para nós que estamos nesse padrão diferente, nós que somos realmente filhos de Deus, nós sabemos que o casamento é até que a morte nos separa. Então a gente não pode errar, não podemos errar. Nós só temos uma chance, né? Porque uma vez que casamos, é até que a morte nos separa. Então, pelo padrão do céu, pelo padrão que Deus quer para nós. Eu não estou falando que existe muito, né, divórcio, mas em todo divórcio, toda separação sempre tem dor. E Deus não quer isso para você. Então, para vocês que são solteiros, e hoje eu estou falando para vocês, né? É muito importante você acertar. E é isso que nós queremos com você, que você acerte. Então, tem certos princípios bíblicos que vão nos ajudar a guiar, né? Te dar um norte de como você pode mais ou menos julgar e testar para ver se você está indo no caminho certo. Então, vamos lá. Nós temos pouco tempo, tem muito para falar. Então, vou tentar falar rápido. Primeiro preparo, idade e maturidade. A gente sabe que não tem uma idade certa. Esse primeiro preparo é um pouco flexível, não tem uma idade certa, mas a gente sabe que pela lei, né, não pode casar sem a permissão escrita, parece que dos pais, menos de 18 anos. Então, isso já dá um norte para nós, que pela lei, né, nós devemos obedecer à lei, então 18 anos seria, né, mais ou menos o mínimo. Mas é importante a maturidade. Maturidade, o que é maturidade? É difícil eu julgar se alguém é maduro ou não, mas o que posso saber? Então, o que eu diria na área de maturidade seria alguém que é responsável, alguém que assume, que sabe admitir quando erra, que sabe sentar e resolver um conflito, né? Porque quando a gente é imaturo e alguém briga, aí fica brigados. Então, quando nós somos mais maduros, nós entendemos que vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver o conflito. Então, essa maturidade, alguém que assume responsabilidade, é muito importante. Nem sempre uma idade mais avançada quer dizer que a maturidade é lá. Nem sempre a idade acompanha a maturidade. Mas é um preparo simples que eu digo para nós que é importante a gente já, como pais, se os seus filhos, né, adolescentes, 16,
15 anos, estão lá assim, ai, mãe, eu estou apaixonada por esse rapaz e tal. E você sabe que eles são tão jovens, não tão prontos, não tão preparados. É muito importante, você não é que você vai jogar uma balde de água fria lá, não. Você vai fazer o quê? Você vai sentar com eles e falar assim, filho, vamos olhar agora a sua vida, né? O que você ainda vai fazer na vida, e os seus estudos, e senta com eles para ajudá-los a pensar, não, talvez até seja a menina certa, né? Que você está gostando dela, mas talvez agora não está no tempo. Não, continua como amigos, seja amigos. É importante a gente encorajar os filhos a serem amigos, né? Até tiver no tempo a idade e maturidade. Segundo preparo, conhecer o seu chamado. Isso é muito, muito importante. Gente, temos que conhecer o chamado, porque quando você vai casar, o seu chamado tem que encaixar com o chamado do cônjuge. Quando é de Deus, sempre encaixa, sempre encaixa. Deixa eu te contar uma história, vou te estar contando histórias aqui. Teve uma vez um rapaz que era missionário conosco, ele era paulista e ele era odontólogo. E ele trabalhava lá conosco nos Ribeirinhos, né, na área dentária, que nós fazemos muito trabalho na área de saúde nos Ribeirinhos. E ele, então, era assim, era a paixão dele. Ele tinha aberto mão mesmo de ter a sua própria clínica e tudo lá em São Paulo, e ele foi como missionário. Foi uma bênção lá conosco. Então, aí ele chegou comigo um dia e falou assim, pastora, eu gosto de uma menina lá da minha igreja, lá de São Paulo, mas eu não sei se ela é a pessoa certa ou não. Aí eu perguntei para ele, o que ela faz, o que ela sonha em fazer. Ele falou assim, eu não sei se ela estaria disposta a vir aqui, eu não sei, eu estou em dúvida. Aí ele falou assim, não tem como a senhora ir lá conhecê-la, para você me dar uma orientação, né, me dar uma dica. Aí ele acertou tudo, eu e o Paulo fomos, ministramos lá na igreja dele, lá em São Paulo, e aí ele marcou para a gente encontrar a menina. Aí nós encontramos, saímos para almoçar com ela. Aí eu aproveitei, né, perguntando para ela, assim, eu falei assim, o que você sonha de fazer com a sua vida? Aí ela falou assim, eu sonho em ser uma grande pianista e tocar em grandes concertos. E ela realmente tocava piano, que era uma beleza. Eu sei que aí a gente conversou bastante, eu voltei para Santarém, e ele perguntou para mim, que tal? Eu falei para ele, olha, eu vejo o seguinte, parece que os seus chamados não se encaixam muito bem. Eu falei, a Bíblia diz que quando você casa, né, você, marido, deve amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Você vai estar disposto a abrir mão do seu chamado aqui e montar, então, uma clínica lá em São Paulo, para ela poder, né, realizar os sonhos dela de tocar em grandes concertos e tudo. Aí eu falei, ou será que ela vai abrir mão dos sonhos dela e vir para cá? Eu falei, nós podemos talvez até colocar um piano aqui no barco, mas tá difícil de ter os grandes concertos aqui, né? Aí eu falei, eu não sei, né? Eu falei para ele, parece que ou um ou outro vai ser frustrado nessa área de chamado. Aí eu sei que ele terminou orando, falou que ele queria orar, tirou um tempo orando. Aí depois ele voltou comigo e falou assim, pastor, eu terminei tudo com ela. Eu vi que não ia dar certo mesmo, porque os nossos chamados não iam encaixar. Então, contando o resto dessa história, gente, não demorou. E logo chegou uma moça americana na área de saúde, como missionária lá conosco na Amazônia. E ela era da área de saúde, e eles se conheceram, e olha que os chamados encaixaram, e eles estão muito felizes casados agora, né?
Então, ele esperou, por quê? Porque ele viu que esse chamado não ia encaixar. É importante saber o seu chamado, porque é uma das maneiras que Deus vai mostrar para você que realmente é a pessoa certa. É uma das confirmações, porque os chamados, quando é a pessoa de Deus, que Deus escolheu para você, sempre os chamados vão encaixar, né? Porque senão um vai ficar frustrado e outro não. Né? Então, só vai ser realizado um ou outro. Então, é muito importante. Esse segundo, que é conhecer o seu chamado. Para mim, como eu falei mais cedo, para mim esse chamado é a segunda decisão mais importante na vida do solteiro. É claro que a primeira decisão mais importante é de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a segunda decisão é de conhecer o seu chamado. É importante, como solteiro, de você buscar de Deus. Deus quer revelar para você o chamado dele. Eu lembro que eu e o Paulo sentamos com cada um dos nossos filhos, naquela fase de adolescentes, antes deles irem para fazer a universidade, sentamos com eles e oramos e jejuamos para buscar mesmo de Deus qual seria a área que eles iam estudar para que encaixasse já, né, no plano de Deus para a vida deles. Então, é importante, cada um então descobriu o que Deus queria para eles e assim então já estudaram de acordo com aquilo. Então, é muito importante conhecer o seu chamado. Então, esse é o segundo preparo. Primeiro, idade e maturidade, são as coisas práticas, né, que são tudo baseados em princípios bíblicos. Segundo, conhecendo o seu chamado. Deus tem um chamado específico para cada um. E é importante a gente conhecer. Eu quero tirar só um momento aqui e falar, principalmente para as meninas. Mas vocês lembram lá em Gênesis, vamos até olhar, Gênesis capítulo 3, versículo 16, vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, né, quando Adão e Eva pecaram, Deus deu tipo assim, uma punição, uma maldição para cada um. Para o homem, ele falou que ele teria que trabalhar a terra pelo suor dele, né? Para a mulher, é um pouco interessante aqui, e eu questionava isso. Olha só, vamos ler aqui. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Então, isso nós que já tivemos filhos, né? Eu já tive 4, 3 eram normais, a gente sabe que tem dor. Agora, eu acho que essa dor exagerada é só resultado da maldição. Eu acho que sem a maldição era uma dor, mas era uma dor normal de ter o parto. Mas então, eu acho que nós podemos aplicar fé, que nós não temos que ter essa maldição exagerada, esse sofrimento exagerado, né? Eu sei que eu apliquei fé. Eu falei: Deus, eu não estou mais debaixo da maldição. Jesus levou sobre si todas as maldições, então eu não aceito essa maldição, esse sofrimento exagerado. E realmente, graças a Deus, meus partos foram rápidos, né? Nunca enjoei durante a gravidez, foi assim, milagre, mas é porque eu tomei posse dessa promessa, que eu não estava mais debaixo dessa maldição. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre essa próxima parte, que diz assim: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Eu já ouvi pastores pregando que isso é o papel, né, da esposa, do marido, que o marido que vai dominar, como se fosse uma coisa boa. Mas aqui está falando como uma maldição. Aqui não é como uma coisa boa. Então, isso daqui, eu não sei, talvez é heresia, mas eu creio que é isso. Eu creio que o que aqui está falando, não sei se você já viu tantas meninas, tantas moças, chegam naquela idade, 14, 15, 16 anos, e o desejo delas é pelo marido. Elas querem casar. Elas querem casar. Ficam obcecadas por esse desejo de casar. Eu quero casar, eu quero casar, quero casar.
não estão nem aí se é a vontade de Deus ou se não é, se já sabe o seu chamado ou se não sabe, se já tem idade ou maturidade, não sabe? É uma obsessão de querer casar. E às vezes, talvez não teve, né, um tratamento com o pai bom no lar, que sempre mostrou amor e carinho, sentiu segurança. Então, não sei por quê, mas eu já vi isso muito. É uma obsessão de querer casar. E aí acaba muitas vezes, né, aquele primeiro rapaz que diz que a ama, que diz que vai casar com ela, né, e aí ela acaba se entregando para ele, não simplesmente porque ela está debaixo dessa maldição. Não porque realmente ela o ama, não porque ela crê que é a pessoa que Deus trouxe para ela, mas é por causa de uma obsessão de querer casar, de querer ter um marido. E eu quero dizer para vocês solteiras, que Jesus quer suprir essa carência em você. Nós temos que estar totalmente realizadas em Jesus. Totalmente realizadas em Jesus. Ele que quer, não é um homem que vai suprir a sua carência. Não é. Não é um marido, não é um rapaz. Quantas vezes eu vejo isso, depois o rapaz muito mal intencionado, ele só quer satisfazer uns desejos físicos dele, sexuais. Ele acaba tendo sexo com a menina, tirando a virgindade dela, prometendo casar com ela, depois ele não quer saber dela mais. Porque já satisfez o desejo dele. Entende? Então, e aí a menina fica lá, sofrendo, né, e se sentindo mal, porque ele prometeu casar com ela. Então, isso não é de Deus. Nós não estamos debaixo dessa maldição, queridas. Nós não estamos debaixo dessa maldição. Essa maldição, Jesus já levou sobre si na cruz todas as maldições. Então, nosso desejo tem que ser realizado pela nossa paixão por Jesus. Nós temos que estar tão apaixonadas por Jesus, que Ele está suprindo as nossas carências, para que nós não precisamos estar lá obcecadas com essa coisa de casar. Não, é natural e é bom a gente ter um desejo de casar. Não estou falando que é errado isso, mas essa obsessão, sabe? Essa coisa de não pensa em mais nada, só aquilo, que não pensa no que Deus quer para a sua vida. Então isso faz parte dessa maldição, e nós não estamos debaixo mais de maldição. Nós podemos tomar posse de que Jesus já levou sobre si todas as maldições, e nós estamos livres para viver uma vida que Deus tem para nós. E Jesus supre todas as carências, Então, esse daí eu quero, e aí vamos atrás do chamado. Corre atrás do chamado, né? Então, esse é o segundo preparo. Terceiro preparo, uma situação financeira adequada. Né? Situação financeira adequada. Por que eu coloco esse como um preparo? Porque a maioria dos divórcios hoje em dia são por causa de conflitos na área financeira. Então, é um problema muito sério no casamento. Então, é uma coisa que tem que ser já olhada e preparada antes de se casar. Antes de se casar, isso é muito importante. Tem um versículo, vamos olhar lá em Provérbios 24, 27. Olha só, eu achei esse versículo tão forte. Provérbios 24, 27, que diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixa pronta a sua lavoura, depois constitua família. Né? Então, Deus mesmo está falando, olha, prepara financeiramente para poder depois assumir a responsabilidade de um casamento. E eu acho que também esses primeiros 3 preparos são muito flexíveis, né? Idade, como eu falei, não tem uma idade certa, não tem uma maturidade, não tem como a gente julgar.
né? O chamado, às vezes, a pessoa tem pelo menos uma noção do chamado específico, mas às vezes não é muito exato, mas já está indo na direção da luz que tem recebido. E esse terceiro também, não estou aqui falando que você tem que já ser dono da sua casa, você já tem que ter um carro pago. Não estou falando nada assim. Mas tem 2 princípios bíblicos que eu acho que aplicam nisso. O primeiro, que a Bíblia diz que quando casa, deixa-se pai e mãe e se une à sua esposa. Então, eu acho que é muito importante, quando você casar, de você já pelo menos, né, mesmo que seja só uma kitnet, mas que você alugue lá, mas que você tenha o seu próprio lugar de morar. É muito importante não estar juntos com os pais. A Bíblia é um princípio bíblico de deixar pai e mãe. Geralmente não dá muito certo de você estar lá, né, com a sua sogra e resolvendo o que vocês vão comer e cozinhando juntos. Não, é importante quando você casar que a esposa vai sentir que ela é a dona da cozinha dela e assim, né, cada um vai ter o seu lugar. Então, a Bíblia diz que deixa pai e mãe. Então, não deve ter uma dependência financeira dos pais. Quando casa, já deve estar preparados para serem independentes financeiramente. E também a Bíblia tem um princípio que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Então, também acho que esse é outro princípio que aplica, que você não vai estar endividado, né? Você vai poder casar, mesmo que vou viver uma vida simples, mas vai viver de acordo com a situação que vocês têm, mas que seja uma situação já preparada, né, adequada para que prepare para casar. Então, esses primeiros 3 preparos, como eu falei, são flexíveis, não são nada muito rígido. Mas o 4º preparo é o mais importante de todos, que é a sua vida espiritual. Como você está espiritualmente? Primeiro, nós sabemos que tem que ter aquela base que nós falamos mais cedo, já é filho de Deus, né? Já é filho de Deus. A Bíblia fala que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, uma pessoa que já é filho de Deus nunca vai casar-se com alguém que é uma pessoa que não é filho de Deus. Então, isso é um princípio bíblico muito básico, muito básico. E aí também a sua vida espiritual. Porque se não for Deus que constrói a sua casa, vai ser em vão o seu trabalho. Tem que ser a base com o Senhor. Nós temos que também já estar vivendo em vitória nessa área moral, né? Nessa área sexual. Você já está vivendo em vitória? Ou você ainda está, né, está pecando nessa área? Não pense que o casamento vai resolver o problema. Nós temos que estar vivendo em vitória antes de casar. Isso é muito importante, porque a imoralidade, antes do casamento, afeta muito o casamento, né? Isso até no mundo espiritual. A Bíblia fala mesmo que o sexo é algo contra o corpo. Então, e quando nós casamos, nós nos tornamos um só corpo. Então, é muito importante já estar vivendo em vitória antes de casar, nessa área sexual. Também, como está o seu tempo sozinho com Deus? Você está tirando todos os dias tempo com Deus? Como está o seu relacionamento? O Espírito Santo é o seu melhor amigo? Você está buscando dele para ter, né, mesmo aquela intimidade com ele? Ele fala com você? Você já está discernindo a voz dele? Porque para você ouvir a voz dele sobre que essa é a pessoa certa para você, você tem que estar muito ligado a ele. Você tem que estar muito ligado a ele, porque o inimigo às vezes grita mais alto. Então, nós temos que estar muito ligados com o Espírito Santo, porque nós temos que discernir
aquela voz dele, né? Hoje mesmo, no meu tempo sozinho com Deus, eu estava lendo lá sobre o profeta Elias, né? Quando veio aquele trovão, veio o fogo, veio o vento, mas Deus não estava lá, Deus estava naquela voz, naquele sussurro, né? Se a gente não tiver já com o ouvido afinado, já com aquela intimidade com o Espírito Santo, que nós estamos ouvindo a voz dele, vai ser talvez fácil errar nessa decisão tão importante. Então, esse quarto preparo, a sua vida íntima com Deus, você vivendo em santidade e pureza. E uma coisa que eu quero te encorajar agora, é de estabelecer um padrão de pureza para você, todos os solteiros. Você estabelece agora, enquanto solteiro, até antes de conhecer a pessoa com quem você vai se casar. Você já estabelece com o Espírito Santo qual é o padrão de pureza que o Senhor quer para a minha vida. E eu quero ler aqui para vocês, vamos ler em Colossenses capítulo 2. Obrigada que vocês estão colocando aqui esses versículos, é tão bom isso. Colossenses capítulo 2, começando com o versículo 20. Vou ler até o 23, é um pouco comprido, mas preste atenção que essas palavras são muito fortes. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Olha só essa última frase. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu poderia estar aqui e estabelecer um monte de regrinhas para você. Falar assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas sabe o quê? Essas regras não vão te refrear para você não pecar. A Bíblia está falando isso. Então, o que vai fazer você se manter puro? O que vai ser? Não vai ser uma regra. Eu não vou colocar nenhuma regra para você aqui. Eu estou te encorajando. Entre você e o Espírito Santo, você pega a Bíblia e você estuda os versículos sobre santidade. E você busca o Espírito Santo. Qual é o padrão de santidade para a minha vida que o Senhor quer que eu faça? Olha, eu posso te garantir, se você está buscando do Espírito Santo e Ele está estabelecendo com você o padrão de santidade, quando aquela tentação vier, sabe o quê? Ele vai te lembrar, fuja da tentação, fuja das tentações da mocidade. Ele vai te lembrar, filho, você está comigo. Nenhuma tentação vos sobreveio que não é comum ao homem. Não é isso que a Bíblia diz? Mas contudo o quê? Ele vai te dar um escape. Ele vai providenciar uma maneira de você não pecar. Mas isso é quando você está baseando o seu padrão em princípios bíblicos que você e o Espírito Santo falam assim, esse aqui vai ser o meu padrão. Baseado na palavra de Deus. E você e o Espírito Santo fazem essa aliança. Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar, né? O Senhor não vai me deixar cair, porque eu estou baseando aqui esse padrão na sua palavra. Isso é muito importante. Pega aqueles versículos da Bíblia que fala sobre você mantendo-se puro, de você não defraudar o seu irmão, de você fugir das paixões da mocidade. Fugir não é ficar lá resistindo, não. É você fugindo, é virando as costas para aquilo e não ficando perto. É não você se colocando numa situação comprometedora.
onde você vai, né, pode ter uma pedra de tropeço, você vai evitar aquelas situações. Você não vai querer sair, estar num lugar escuro, lá, você não vai querer ficar lá na sala, talvez, né, mas com as luzes todas apagadas, com uma manta toda em cima, só vocês dois, e só vocês dois na casa, né? Você não vai se colocar numa situação dessa, porque você vai fugir. Você está entendendo? Não são, por isso que eu digo, não são regras. Não teria, como que a gente colocaria regras? Não. Eu lembro com os nossos filhos, nós os encorajamos. Vocês estabeleçam entre você e o Espírito Santo qual o padrão de santidade que você quer. Aí eu sempre falava para eles, olha, eu confio em você. Não perca a minha confiança. Né? A gente falava para eles, porque estava confiando no Espírito Santo neles. E realmente eu digo isso para a honra e glória de Jesus. Mas nossos filhos todos casaram virgens, sabe? São pessoas assim que tiveram essa santidade, esse desejo de ter um padrão alto, porque eles viram que a Bíblia, é a Bíblia que vai ajudá-los. E assim, queridos, Deus perdoa, Deus realmente perdoa, nós até falamos sobre isso na primeira sessão. Né? Deus perdoa os pecados, mas eu quero te encorajar, vocês solteiros, a partir de hoje, peça ao Espírito Santo, estabeleça um padrão de santidade, porque isso vai fazer toda a diferença do seu casamento. Eu lembro quando eu e o Paulo, né, já estávamos noivos, é a primeira noite que nós estávamos juntos, que nós estávamos noivos, e eu pensei assim, ai, né, será o que agora? Será o que ele vai esperar de mim? Será que ele vai querer me beijar? Será que o que ele vai querer, né? Eu estava assim meio nervosa porque eu estava tanto querendo esperar para aquele primeiro beijo mesmo profundo ser no altar. Mas aí eu pensei, bom, mas não é que a Bíblia não proíbe isso. Então eu pensei assim, não, vou ver. Mas sabe o quê? Eu não tinha estabelecido muito forte, eu tinha assim mais ou menos, mas não estava muito segura. Aí, mas o que, sabe, quando ele chegou, ele falou comigo, nós íamos já nos despedir naquela noite, ele falou assim para mim, olha, Rebeca, logo nós vamos casar e nós vamos desfrutar de tudo que Deus tem nessa área física. Então, até lá, eu vou te dar um beijinho no seu rosto, um selinho e só. Gente, naquela hora, quase que eu pulo de alegria. Eu pensei assim, é este o homem que eu quero mesmo, sabe? Foi mais uma confirmação que esse era o homem. Porque até então, eu realmente aprendi muito, como eu falei, eu já aprendi muito essas coisas apanhando, né? Porque ninguém não me ensinou tudo como a gente está ensinando tão claramente. E os rapazes que eu gostava antes, sempre era eu que falava, não, para, não, né? Eu realmente pensava, o homem é fraco. Quem tem que ser forte é a mulher. Eu pensava mesmo isso. Eu pensava que o homem era fraco. Então, quando ele chegou comigo e falou aquilo, ai, eu senti tanto orgulho dele. Falei, este é o homem de Deus que eu quero. Realmente. Então, rapazes, vocês estabeleçam, e vocês, mas meninas também, né? Não seja aquela Maria mole, seja uma rapadura, é doce, mas é dura, né? Então, né, vamos estabelecer um padrão de santidade, de pureza, para que aí, né, vocês não vai ter aquela insegurança, não vai ter, não, deixa eu te contar uma história. É verdadeira, o casal com quem isso aconteceu, escreveram até um livro sobre isso. É um livro chamado Namoro, Biscoito e um Grande Problema. Então, eles contaram, eles se conheceram na Jocum, né, que é uma organização evangélica, e aí eles, né, resolveram casar. Então, mas quando eles resolveram se casar, eles resolveram que eles, né, iam esperar e que o primeiro beijo deles seria mesmo no casamento deles. Então, ela estava muito tranquila, a moça,
Ela estava muito tranquila, porque eles já tinham decidido isso. Só depois, assim, quando estava aproximando já o casamento, não tinha muito tempo ainda antes do casamento, uma noite eles estavam sós, e ele falou assim para ela, eu queria muito um beijo. Aí ela virou para ele e falou assim, mas amor, mas nós não decidimos que nós íamos esperar? E ele falou assim, mas eu acho que assim, não vai fazer mal, né? Nós vamos casar logo. E ela não aceitou, e ela viu que ele ficou triste. Aí, passou alguns dias, aí ele pediu de novo. Aí, dessa vez, ela cedeu. Aí, ela falou que cada noite ia um pouco mais profundo. É interessante, a Sarah Shiva, né? Ela diz assim, que o beijo profundo, né? Ela diz assim, é igual ferro elétrico, né? Ligado em cima, mas esquenta embaixo. Aí, e isso que aconteceu com eles, né? Cada noite não ficava só naquele beijo. Aí ia um pouco mais, ia um pouco mais. Ela falou, ele fala no livro, falou assim, nós só não cometemos mesmo o ato sexual, mas foi muita imoralidade que rolou. E ela falou, ele conta que parece que no casamento, ninguém sabia. Eles nunca confessaram nada para ninguém. E até parece que no casamento foram elogiados, né, por um casal tão santo. E eles se sentindo muito mal, né? E ela, principalmente, ela que sentiu muito mal. Aí ele conta no livro como, desde a lua de mel, eles começaram a brigar. Tiveram brigas, conflitos, e assim, o casamento deles, ele falou que ele sabia que o casamento era até que a morte os separava, eles todos dois tinham feito essa aliança, então não falavam em divórcio não, mas era constante briga, eles não, até na vida sexual não estava legal, e ele falou que demorou uns 2, não sei se foi 2 ou 3 anos, que aí um dia ele clamando a Deus, né, pelo casamento dele, porque não estavam bem, que aí Deus mostrou para ele, olha, tudo foi porque você violou o princípio que você mesmo, bíblico, que você tinha estabelecido, né? E aí que ele se arrependeu, ele voltou com ela, pediu perdão dela, eles dois pediram perdão um do outro, se arrependeram. E aí ela falou que depois daquilo, aí a vida deles foi muito boa, né? Mas então, tem algo no mundo espiritual que nós conhecemos. Nós sabemos que nada, né, nessa área sexual, antes do casamento, é abençoado por Deus. Não é abençoado por Deus. Então, Deus diz que nós devemos viver em pureza e em santidade, né? Aí, depois do casamento, aí, né, é muito bom e podemos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Mas, geralmente, se teve atos de imoralidade antes, muitas vezes o que nós temos visto e temos aconselhado, tantos que depois tem aquele ciúme doentio, muito ciúme, muitos conflitos no casamento depois, por causa do pecado antes do casamento. Então, por isso que eu falo isso para vocês, não estamos estabelecendo regras nenhuma aqui. Nós estamos pedindo que vocês estabeleçam um padrão de santidade entre você e o Espírito Santo, baseado nos princípios bíblicos. Porque com essa convicção do Espírito Santo, aí sim, ele vai te dar a força de dizer não e esperar, e esperar. Então, isso para mim é muito importante, nesse quarto preparo, que você realmente estabeleça esse padrão de santidade. Então, vamos lá, falamos com primeiro, idade, maturidade, segundo, conhecer os seus chamados, e aí vai atrás dos estudos necessários para conseguir o seu chamado. Terceiro, a situação financeira adequada. E o quarto, então, a vida espiritual. Agora, eu quero perguntar de todos os solteiros aqui, quem já tem esses 4 preparos? Dos solteiros. Estou vendo uma mão.
Então, o que que isso me diz, gente? O que que isso me diz? Que talvez ainda vocês não estão preparados, né? Aí então, agora, mas vamos dizer que você já tem os 4 preparos. Tem os 4 preparos, e agora? Você vai, né? De repente, geralmente nessa hora, depois dos 4 preparos, que de repente, parece que assim, uma menina que você conheceu tanto tempo, mas de repente você está vendo ela com os olhos diferentes, o seu coração começa a bater quando você fica perto dela. Ou o rapaz que assim, uau, não sabia que ele era tão legal, né? Ou às vezes, talvez você foi para um encontro de jovens, né? E lá, eu sempre acho que é tão bom a gente fazer todos esses eventos de jovens evangélicos, né? De acampamentos, essas coisas todas. Por quê? Porque é o lugar onde talvez você vai conhecer a pessoa, né? Então, nunca deixe de participar no culto dos jovens. Foi no culto de jovens que eu conheci o Paulo. Então, é muito importante, né? Você ir nesses eventos eu já fiz, gente, deixa eu te contar aqui. Eu já fiz viagens missionárias, onde eu escolhi pessoas que eu queria que certas pessoas se conhecessem, sabe? Eu fiz uma viagem missionária para o Japão, que de lá saiu 3 casamentos. Então, aproveite essas viagens missionárias, né? Essas oportunidades. Por quê? Porque são lá onde você vai, talvez, conhecer a pessoa. Então, é muito importante você participar, porque é nesses eventos que talvez você vai conhecer alguém. Então quando, vamos dizer que, eu acho que é ela. Eu acho que é ela. E agora? Vai logo se declarar? Não, ainda tem 2 preparos muito importantes, tanto para o rapaz quanto para a moça, antes de vocês se declararem. Claro que vocês já vão se tornar amigos, vão começar a conversar, né? E continuar essa amizade. A amizade é muito importante, mas não se declarando ainda. Os 2 preparos. O 5º preparo, que é apoio total dos pais. Gente, esse é muito importante. Esse é muito importante. Sabe o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe. Obedeça teu pai e tua mãe. Honra-os, porque é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, a sua autoridade maior, enquanto você é solteiro, são seus pais. Enquanto você é solteiro, os seus pais são a sua autoridade maior. É muito importante você conversar, abrir o jogo com seus pais e contar tudo para eles. E perguntar, o que você acha? O que vocês acham? Vocês acham que é bom? E ouça os seus pais. Não tente manipular os pais, mas ouça os seus pais. É muito importante. Pais, e eu digo para vocês, Deus nos colocou como cobertura dos nossos filhos. É muito importante nós nos envolvermos nas vidas deles, ajudando-os a manter esses princípios, a viver aquela vida. E aí, quando eles começarem a gostar da gente, está muito proativo também, e conhecer a pessoa, né? Procurar conhecer, procurar saber se é a pessoa, porque Deus vai falar conosco. Deus fala conosco. Eu poderia te contar uma história sobre cada um dos nossos filhos, como foi, mas o tempo não dá. Mas é tão importante você conhecer, e os pais precisam apoiar. Tem que ter um apoio. Eu quero te contar uma história muito negativa que aconteceu, e a própria moça me contou. Ela contou que a irmã mais nova dela,
casou e ela ficou com medo de ficar de titia, né? E ela queria muito casar. Então chegou um rapaz lá na igreja e ele era novo convertido, parecia ser um bom homem. E ela queria, e ele gostou dela e quis casar com ela. Então ela foi com os pais dela. E o pai falou assim: olha, filha, eu acho que pode, eu acho que é tudo bem. Ele viu tanto que ela queria casar. Mas a mãe dela falava assim: filha, eu não sinto que esse é o rapaz que Deus tem para você. Aí, de primeiro, ela pensou: bom, vou esperar um pouco. Depois ela começou: ah, mãe, é só a senhora não quer me ver feliz. E começou, né, insistindo com a mãe dela, é só a senhora que não quer dar a bênção, né, e tal. Aí ela ficou insistindo, tanto que a mãe ficou tão assim, pressionada, que ela finalmente falou: não, tudo bem, filha, então tá, eu abençoo. Mas a filha sabia que a mãe não queria. Eles casaram. E essa menina, ela me contou, ela falou assim: pastora, esse preparo que a senhora coloca, que tem que ter o apoio dos pais, é tão importante. Ela falou assim: na nossa lua de mel, esse meu marido me traiu. Ela falou assim: eu lutei um ano perdoando, tentando, né, porque eu casei querendo que fosse até que a morte nos separasse. Ela falou assim: não teve jeito. Depois ele saiu de casa mesmo e foi já morar com outra. E, no fim, ela lutou um ano e acabou divorciando com um ano de casada. E ela falou para mim: por favor, fique falando para os jovens, ouça os seus pais e não manipule a resposta deles, né? Porque ela sofreu demais com aquilo. Então, eu quero mesmo te encorajar. Esse quinto preparo, conversa com seus pais antes de você ficar tão emocionalmente ligado com a pessoa, que aí parece difícil você, entende? Não, conversa logo, como um dos preparos. Abra com seus pais, receba a bênção deles. E o sexto preparo também é importante, não é tão importante quanto esse, mas também é muito importante, que é o apoio total dos seus líderes espirituais. Porque a Bíblia diz que os seus líderes espirituais velam por você como quem vai prestar conta a Deus. Eles te amam, eles querem o melhor para você. E, às vezes, eles conhecem as pessoas melhor do que você conhece. E talvez eles sabem de alguma coisa no passado daquela pessoa que não foi resolvido ainda e que não é a pessoa para você. Então, ouça também os seus pastores. Agora, eu sempre digo para os líderes espirituais, nós temos que ter um pouco de cuidado, nós devemos só dizer, não, acho que não, quando é baseado em algum princípio bíblico. Por exemplo, né, se eu estou sabendo que um rapaz crente está gostando de uma menina não crente, aí eu vou falar com ele: olha, eu acho melhor você esperar, porque ela ainda não conhece Jesus, e o princípio bíblico é que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, ou talvez, porque eu sei que os pais não estão de acordo, então eu falei assim: olha, eu acho melhor você esperar, né, e cortar esse relacionamento, porque o princípio bíblico de honrar os pais, você não está cumprindo com isso, porque seus pais estão... Então, eu acho que nós, como líderes, nós podemos ajudá-los a esperar, a dar um não para eles, quando é baseado num princípio bíblico. Não tanto porque aí eu não sinto que é de Deus, né? Não, isso daí, não, eu acho que não é tanto. Os pais, sim, os pais têm essa autoridade, mas os líderes, mas é muito importante. Seus líderes querem o melhor para você. É uma segurança para você, quando os líderes também falam assim: olha, é de Deus, isso aqui é de Deus, né? Aí é uma segurança, é mais uma afirmação, uma confirmação para você que é a pessoa certa. Então, seria depois desses 6 preparos, então que aí, né, e eu gosto de dizer que deve ser o rapaz que vai iniciar, né, a conversa, porque eu acho que o rapaz tem que assumir, desde então, a postura de líder do lar.
A Bíblia deixa muito claro que é o homem que é o líder do lar. Então, eu acho que é legal quando é o rapaz que chega, então, e começa a abrir com a moça, conversa com os pais dela, e ele já, né, começa a, depois dos 6 preparos. Geralmente, os dois eles já sabem que estão gostando um do outro, né? Mas às vezes não falaram ainda sobre isso. Então, mas aí quando for para começar a conversa, então nós sugerimos que seja o rapaz. Eu sei que o nosso filho Paulinho, ele foi solteiro até acho que 31 anos, talvez, né? Ele casou, já é bem mais velho. E então tinha muitas meninas que estavam atrás dele, né? E ele falava para mim assim: mãe, quando uma menina me manda um bilhete, assim, insinuando qualquer coisa, eu já sei, essa não é a mulher de Deus para mim. Então, meninas, se você quer um homem que vai ser o líder do lar, deixa ele assumir a liderança. Deixa ele chegar com você e ser o líder, né? Então, eu falava, Paulo, está certo, Paulinho, porque ele queria ser o líder do lar, né? Ele é casado e muito feliz, e, né, graças a Deus. Mas, então, esses 6 preparos. Aí, uma vez que, né, já está conversado, né, já os pais, todos os 6 preparos, nos 2 lados, tanto da moça quanto do rapaz, aí então começam um relacionamento, né? No mundo chamam de namoro. Eu gosto de sugerir o nome de uma amizade especial, porque eu acho que a palavra namoro geralmente já vem com muitas outras insinuações. Mas eu não sou contra, eu não sou uma pessoa de regras. Então, né, mas aí começa um relacionamento entre os dois, e esse relacionamento, claro, já logo os dois já conversando sobre o padrão de pureza que estão estabelecendo e prestando contas para os pais sobre esse padrão de pureza. É muito importante essa prestação de contas para ajudar a manter, né, aquele padrão que vocês estabeleceram. E aí, então, durante esse período, é muito importante se conhecerem bem. Conhecerem bem na área espiritual, ver como é a pessoa realmente espiritual, ver como é a vida de Deus dele, ver se ele está tirando tempo sozinho com Deus. Tudo isso, conheça bem para ver se realmente é a pessoa, que ele não está te enganando, entende? Conheça bem também a vida social, né? A família da pessoa. Porque quando a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família. É muito importante conhecer bem a família e que vocês vão se dar bem, que vai ser uma coisa boa. Conheça também as amizades da pessoa. Porque a gente conhece muito sobre a pessoa através das suas amizades. E façam muitas coisas juntos para estar, né, vendo as reações e tudo. Eu te conto uma história aqui, rapidinho, eu sei que meu tempo já está avançado, mas uma história aqui de um casal que chegaram comigo, e a moça falou assim, eles já estavam, né, nessa amizade, assim, algum bom tempo num relacionamento, e só que aí ela foi assistir ele jogar bola. E nessa bola, ela viu umas reações dele, né? Ele gritando com o juiz, ele brigando e tal. Ela ficou horrorizada. Aí ela falou assim, não. Aí ele falou, então vamos lá com a pastora, vamos lá conversar com ela. Foram lá em casa e eu falei para ela, se você fosse a minha filha, eu falaria para você, dê um tempo, deixe ele aprender a controlar a ira dele, antes de você casar com ele. Ele falou assim, não, mas pastora, que isso? Eu falei assim, mas como? E aí, de repente, ela faz uma coisa que vai te irritar, você vai começar a gritar assim com ela? Você deixou ela insegura. Isso daí não pode estar acontecendo, você não pode estar gritando com o juiz assim. Isso aí deixou ela muito insegura. Eu falei assim, dê um tempo e prove para ela que você está dominando a sua ira. Aí ele ficou um pouquinho chateado comigo. Depois ele voltou e eles realmente terminaram tudo e eles nem gostam um do outro mais. Mas realmente eu vi que
Graças a Deus, né? Que ela foi assistir o futebol com ele. Mas por isso que eu digo, conheça. Antes de casar, fica de olho aberto e os ouvidos bem abertos. Preste atenção em tudo. Preste atenção em tudo. Agora, depois de casado, eu digo, aí fica meia cega. Aí é bom, né, não ver os defeitos mais. Aí já, né, aí aceita mais. Mas antes de casar, não. Antes de casar, presta atenção, para você não casar e depois ter... Você tem um filho já? Não sabia que você tinha um filho. Misericórdia, agora quer que seja o meu. Entende? Tem que ter um tempo também em que vocês vão sentar, porque a Bíblia diz que vocês vão se tornar uma só carne. Então, durante esse período, é que eu digo que é o 7º preparo, é durante esse período. O 7º preparo é aquela certeza que essa é a pessoa que Deus escolheu para você. É durante esse período. Então, você vai confirmando com essas coisas. Tem que ter um tempo que vocês vão sentar e abrir sobre o seu passado. E pedir perdão por qualquer coisa que você fez no passado que seria contra. Vamos ler um versículo em Provérbios 31, versículo 12. Olha só, muito forte. Provérbios 31, vocês lembram? Que é o capítulo sobre a mulher virtuosa, né? Esse versículo está falando sobre a mulher virtuosa, mas eu acho que aplica muito bem para vocês, os solteiros. Olha aqui, diz assim, versículo 12, capítulo 31, versículo 12. Ela só lhe faz o bem, está falando sobre a mulher, só faz o bem para o marido dela, e nunca o mal, quando? Todos os dias da sua vida. O que isso está falando? Só depois de casada que ela vai fazer bem e nunca o mal para o marido? Não, é a vida toda. Então, se eu estou lá, apaixonada, né, tendo, né, um namoro imoral com alguém, e o meu futuro marido passar e me ver, será que eu estou fazendo bem para ele? Não, eu estou fazendo mal para ele. Então, todo o mal que eu fizer para o meu futuro marido, naquele momento, durante esse período, é importante abrir para que não tenha nenhum segredo do passado. Não pode ter segredos do passado. Abra tudo, confessa e peça perdão. De ambos os lados. E perdoa. Perdoa sinceramente e promete a enterrar aquilo para nunca mais, depois de casado, vai jogar aquilo na cara do outro. Porque ele já confessou, ele já pediu perdão, você perdoou, então aquilo ficou no passado. Mas quando depois de casada você descobre, essa menina aí, você já foi para a cama com ela, é? E aí agora que você está sabendo, depois de casada, você vai ficar muito insegura. Vocês estão entendendo? É importante esse princípio desse versículo de Provérbios 31, 12, de nunca se sempre fazer o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Então, tudo do passado que eu fiz contra o meu futuro cônjuge, é importante abrir, pedir perdão e aí receber o perdão e juntos prometer a perdoar tudo que aconteceu do passado. Isso é muito importante, isso é muito básico para quando você começar o seu casamento já com aquilo, não, o passado está no passado, nunca mais eu vou jogar aquilo na sua cara, porque você já me confessou tudo e eu te perdoei. Nunca vai chegar uma menina comigo e falar assim, eu era namorada do teu marido. Não, eu já sei, ele já me contou tudo sobre isso. Ele até me pediu perdão pelo que ele fez com você. Gente, sabe o quê? É tão importante isso, sabe? Tão importante isso, que esses segredinhos do passado nós não podemos ter.
Então, isso tudo deve acontecer durante esse período, né, em que você, então, está se conhecendo. Eu tive um casal que foi durante esse período, quando o rapaz confessou para a moça que ele tinha envolvimento homossexual antes do casamento, né, antes dele conhecer ela. Né? Eles ainda estavam nesse período, e ele confessou para ela, mas ela não tinha a graça de perdoá-lo. Ela acabou com aquilo, terminando o relacionamento deles. Né? E foi tão importante, porque se ela só soubesse disso depois de casado, aí ela ia ficar pensando, será que ela ainda tem esses desejos? Será que, entende? Por quê? Porque ela nunca conseguiu perdoá-lo. Então, é muito importante essas conversas tudo antes. A gente está fazendo tudo isso para que, quando casam, a gente quer que seja mesmo, sabe, aquela unidade, aquela vida com Jesus tão gostosa. É tão gostoso quando é tudo preparado, tudo baseado em princípios bíblicos, quando você sabe, essa pessoa. É importante esse 7º preparo. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre esse 7º preparo. Essa certeza que essa é a pessoa que Deus tem para você. Por que é tão importante isso? Porque vai ter conflitos no casamento. Todos somos humanos, né? Nós não somos perfeitos. Vai ter conflitos. E o que o inimigo vai jogar na sua cara? Assim que tiver um conflito, o inimigo vai falar, você casou com a pessoa errada, não adianta você tentar resolver o problema, não vai resolver não, ele vai ser assim mesmo, ele é assim mesmo, não adianta. E o inimigo vai começar a jogar essas coisas. E você tem que estar tão decidido que não. Eu casei com uma aliança que até a morte nos separa. Então, diabo, sai daqui. Você não tem poder aqui. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos resolver nosso conflito. Por quê? Porque é a pessoa com quem que Deus me deu e eu casei com a pessoa certa. Então, por isso que esse 7º preparo é tão importante. Aquela afirmação. Porque mesmo depois, mesmo se você casar sem essa certeza, uma vez que casado, é da vontade de Deus que você permaneça. Então, vamos esperar e ter certeza que é a pessoa que Deus escolheu, porque assim vai dar certo. Né? Então, por isso que a gente tira tanto tempo para explicar tantos detalhes aqui para vocês, porque nós queremos ver vocês felizes. Nós queremos ver os seus casamentos felizes, porque nós sabemos que Deus tem grandes planos para vocês. Eu creio que são essa nova geração que vai estar mesmo trazendo a volta de Jesus, e nós temos muito trabalho que fazer, e unidos, trabalhando juntos, né? 1 põe 1.000 à fuga, mais 2 põe 10.000 à fuga, né? Somos mais fortes e somos unidos quando é tudo na bênção do Senhor. Queridos, então, eu vou só mencionar, porque o tempo já venceu, mas eu quero só mencionar, para vocês que não levantaram a mão, vocês solteiros, né, que ainda não estão com os preparos, eu quero só falar 3 coisas rapidinho para vocês. Uma, continue crescendo na sua vida espiritual. Continue crescendo na sua vida espiritual. Isso é muito importante, né? Aprenda mais, se envolva mais nos ministérios da igreja. O Paulo sempre diz, o meu marido diz que o melhor treinamento para casamento é liderar uma célula. Porque liderando a célula que você vai aprender a tratar as pessoas bem, você vai aprender a resolver conflitos. Então ele falou que é um ótimo treinamento, é liderar células. Então, mas continue crescendo, continue se desenvolvendo nessa área, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Então, continue crescendo. Também a segunda coisa é, continue aprendendo coisas novas. Continue aprendendo, crescendo, né? Eu acho tão importante, né? Todos os jovens hoje em dia tem que ter uma habilitação para poder dirigir carro. Talvez você não tenha carro ainda, mas você vai ter, né? Então, aprenda, comece a aplicar fé, sabe? E as moças,
Olha, moça, aprenda a ser uma boa dona de casa. Aprenda a cozinhar. Aprenda a fazer aquelas coisas. Dizem que ganha o rapaz através da barriga, né? Então, mas é muito importante a gente aprendendo as coisas e crescendo, sabe? Fazendo cursinhos a mais. Todo mundo está contando a sua história. Shhh, meu tempo está pouco, eu tenho que vocês precisam ouvir. Então, aí depois vocês vão contar a sua história. Mas então, mas vai aprendendo, vai fazendo cursinhos para você melhorar, para você continuar crescendo e aprendendo mais, né? E talvez até aproveitando o tempo enquanto solteiro, ainda os seus estudos, né? Continue estudando, vai fazendo as coisas. Então, é muito importante isso. E, em terceiro lugar, eu quero falar também de ter amizades sadias. É muito importante ter amizades sadias, né? Amizades que sem intenções, né? Mas simplesmente amigos, que aquele grupo de jovens que sai juntos para evangelizar lá na praça, aquelas pessoas que são fortes, que você vai ter, né, pessoas, amigos que são saudáveis. Eu quero rapidinho te contar uma história aqui. A nossa filha Debbie, eu não tirei o tempo ontem à noite para contar, mas eu pensei de contar aqui porque já aproveita que também encaixa nessa área. A nossa filha Debbie, quando ela era adolescente, a minha filha, mas a segunda filha, a Beth, falou para mim um dia, falou assim, mãe, a Debbie está com uma amizade que não está sendo boa para ela. Eu não tinha reparado. Mas aí eu comecei a prestar atenção e eu vi que essa menina estava realmente influenciando a Debbie para o mal. Aí eu chamei a Debbie e falei assim, Debbie, eu não quero que você continue com essa amizade com essa menina. Não está sendo bom para você. Ela falou assim, mas mãe, como é que nós vamos ganhá-la para Jesus se a gente não for amiga dela? Eu falei assim, olha, vai chegar um ponto onde você vai poder influenciá-la para o bem, aí sim, aí você vai poder ser amiga dela. Mas enquanto ela te influenciar para o mal, você não está pronta para ser amiga dela. Aí eu até mostrei o exemplo para ela, se você está aqui, é fácil você me puxar para baixo. Mas é difícil eu te puxar para cima. É muito mais fácil alguém te puxar para baixo, né? Do que eu puxar alguém para cima. Então, eu falei, agora, uma vez que você estiver bastante forte, aí sim, passou um tempo, a Debbie desenvolveu umas amizades muito boas com 3 outras moças lá da igreja, e elas se tornaram mesmo amigas boas, que uma sempre desafiava a outra para ser mais santa, para fazer, né, mais para Jesus, e foi assim, amizades muito boas. Aí a tia daquela moça me ligou e falou assim, pastora, por favor, peça para a Debbie ser amiga da minha sobrinha, que ela está tão mal. Aí eu pensei, agora sim. Aí eu chamei Debbie e as 3 amigas dela, eu falei assim, agora, vocês 4, vão poder puxá-la para cima, tranquilo. Ela não vai conseguir puxar vocês para baixo, porque vocês, a força na amizade suas, vocês facilmente vão poder puxá-la para cima. Então, agora eu quero sim que vocês sejam amiga dela e correm atrás. Então, são esses tipos de amigos que nós precisamos. Nós precisamos de amigos que vão nos encorajar a manter esse padrão de pureza, a manter mesmo, né, essa vontade de conhecer o meu chamado e correr atrás e crescer na igreja e ser aquela pessoa legal, desenvolver o seu próprio caráter para ser cada vez mais o que a Bíblia chama de irrepreensível. Né? Então, vamos crescer, não é tarde demais, não desespere aí vocês que não levantaram a mão, não. Tudo tem o seu tempo, espere no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Amém. Quero convidar todos a ficarem em pé. Vocês têm uma música? Enquanto eles estão aqui se preparando para contar, eu quero contar mais uma historinha para vocês. Era de uma senhora que tinha um canarinho. Esse canarinho,
cantava que era uma beleza. Era o xodozinho dela, o canarinho. Ela tinha numa gaiola lá na cozinha dela, onde o dia inteiro esse canarinho cantava. Só que um certo dia ela viu que a gaiola estava suja, ela pegou o aspirador de pó e começou a limpar a gaiola. Só que o telefone tocou, então ela parou lá e foi atender o telefone. Era a vizinha dela. Ela falou assim: ô vizinha, eu não posso falar contigo agora, porque o meu canarinho está na gaiola, eu estou limpando a gaiola do meu canarinho. Depois eu te ligo, tá bom, tá. Aí ela voltou, só que ela tinha deixado o aspirador ligado. E o canarinho, meio curioso, chegou lá perto e foi sugado. Ela ficou desesperada. Aí ela desligou o aspirador e meteu a mão lá dentro daquele saco, né, que colhe toda a sujeira, e viu que o canarinho ainda estava vivo. Aí ela ficou feliz que ele estava vivo, mas ele estava todo sujo, todo melado. Aí ela correu lá na pia, deu um banho bem gostoso no canarinho, lavou ele todinho. Aí pegou o secador de cabelo, secou ele todinho, né? E aí colocou ele de volta lá na gaiola. Com isso tudo, ela esqueceu de ligar para a vizinha. No próximo dia, a vizinha liga para ela e ela atendeu o telefone. Falou assim: ô vizinha, me perdoe, eu esqueci de ligar para você. Aí ela contou a história do que tinha acontecido com o canarinho. Aí a vizinha perguntou: mas que tal, vizinha? Como é que está o seu canarinho? Ela falou: ele está bem, só que ele não canta mais. Às vezes, nós por fora estamos bem, mas só nós sabemos que lá dentro nós não estamos bem. Nós não estamos bem com Jesus. Nós não estamos fazendo o que Deus está pedindo de você. Nós não estamos vivendo aquela vida de busca de Deus, de intimidade com o Espírito Santo. Com aquela intimidade, talvez de novo, talvez você pisou na bola nessa área sexual e você está se sentindo mal. Você sabe que não era para você ter feito isso. Você sabia melhor, mas você pisou na bola. Mas eu quero ler para você aqui um versículo. Olha aqui o que a Bíblia diz. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. E olha aqui, pôs um novo cântico na minha boca. O nosso Deus é um Deus que perdoa o nosso passado. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos determinar o nosso futuro pelas decisões que fazemos hoje. Então, queridos, vamos deixar o passado, vamos pedir perdão de Deus pelo passado, mas vamos fazer esse compromisso com Deus, de que sim, Senhor, eu quero o melhor do Senhor na minha vida. Vamos ouvir essa música, depois no fim eu quero orar com vocês. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar. O meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento quero dedicar. O meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
queridos, eu quero fazer um apelo, mas 2 apelos hoje à noite. Primeiro apelo para todos os solteiros. Vocês não vão precisar vir aqui na frente, mas aí da onde você está, de você fazer um compromisso com Deus, de estabelecer um padrão de santidade baseado nos princípios bíblicos e através da sua intimidade com o Espírito Santo. E também de, a partir de hoje, de fazer o bem e nunca o mal para o seu futuro cônjuge. Todos os solteiros que querem repetir uma oração comigo, nesse sentido hoje, daí da onde você estiver, levante a sua mão direita e repita essa oração comigo de coração. Diga: Senhor Jesus, eu decido a manter um padrão de santidade baseado nos princípios bíblicos e através da minha intimidade com o Senhor. E a partir de hoje, eu faço um compromisso de viver para que eu faça o bem e nunca o mal para o meu futuro cônjuge. Eu vou esperar no Senhor pela escolha do meu futuro cônjuge, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Amém, 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 Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora, eu quero fazer mais um apelo para todos os pais, mães e pais aqui, que têm filhos ainda solteiros. Que vocês vão se envolver na vida dos seus filhos e ajudá-los, ensinando-os esses princípios, porque você também quer o melhor para eles. Amém? Pais e mães, vocês que têm filhos solteiros, vamos agora repetir essa oração comigo? Levante a sua mão direita e faça dessa oração a sua oração. Diga: Senhor amado, eu faço um compromisso de ensinar os meus filhos os princípios bíblicos sobre pureza, sobre casamento, porque eu sei que o Senhor tem a pessoa certa para eles. Ajude-me a me envolver na vida deles, para ajudá-los nessa decisão tão importante da sua vida, para que eles nunca vão errar, mas eles vão acertar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para eles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe.